O Quarteto Fantástico foi o primeiro grupo de super-heróis modernos nas histórias da Marvel. Com o grupo, os dramas humanos passaram a importar tanto quanto os feitos heróicos ou até mais. Mas de onde veio a ideia de uma família de super-heróis? Como a DC Comics foi capaz de inspirar a criação do Quarteto Fantástico? Por que o Doutor Destino é o maior vilão do quarteto? E se eu te dissesse que o Coisa já participou de um crossover com os Flintstones? Você sabia que a Tempestade dos X-Men e o Pantera Negra já integraram a equipe? Ficou curioso? Fica neste vídeo até o final para encontrar estas e outras respostas. No vídeo de hoje recordaremos a trajetória dos Quatro Fantásticos, desde suas origens nos quadrinhos até suas adaptações para a TV e cinema. Em 1961, uma nova série bimestral, e que depois virou mensal, surgiu nas bancas dos Estados Unidos. Seu nome era Fantastic Four, a primeira série de super-heróis moderna da Marvel Comics. Seu sucesso levou à criação de personagens como Hulk, Homem-Aranha e centenas de outros ícones dos quadrinhos, naquilo que ficou estabelecido como o começo do universo Marvel nos quadrinhos. A memorável capa da primeira edição do Quarteto Fantástico mostrava um grupo de heróis sem uniformes enfrentando um monstro gigante. Embora monstros de grandes proporções fossem muito comuns nas HQs da editora àquela altura, havia ali uma quebra de um dos paradigmas da época, a ausência dos uniformes. Ok, o grupo adotou uniformes pouco tempo depois, mas o que vale é o impacto inicial. E assim começava uma revolução nos quadrinhos americanos, que com os anos se tornou clichê. Na Marvel, são os dramas humanos que importam, não necessariamente os super-heróicos. Ao contrário da criação do Homem-Aranha envolta em mistérios, há testemunhas confiáveis e provas documentais de quase todo o processo de criação do quarteto, que se desenrolou mais ou menos da seguinte maneira. O dono da Marvel, Martin Goodman, jogava uma partida de golfe com Jack Leibowitz, um dos donos de sua grande rival, a DC Comics. A falência de sua distribuidora anos antes deixara a editora sem um meio de colocar suas revistas à venda, e Martin Goodman teve de se submeter a um acordo humilhante com a DC, que passou a distribuir as revistas da Marvel, impondo a esta um limite de 8 títulos por mês. A outrora poderosa Marvel, ou Atlas ou Timely, nomes que a editora de Goodman usou em alternância até os anos 60, estava em ruínas, e Leibowitz aproveitou a ocasião para tripudiar de Goodman, comentando como a nova série de sua editora Liga da Justiça vendia bem, usando o expediente simples de juntar todos os maiores heróis da DC em um título só. Goodman decidiu então aproveitar-se da ideia e fazer um título similar na Marvel. O único que poderia fazer isso naquela altura era seu sobrinho, Stanley Martin Lieber, mas provavelmente você deve conhecer ele por apenas Stan Lee, que era na ocasião o editor-chefe e principal escritor da Marvel Comics. A editora sofria com a crise e a maior parte dos seus títulos remanescentes eram histórias de monstros que seguiam quase sempre a mesma fórmula. O monstro surge, depois o monstro tenta conquistar ou destruir a humanidade. Posteriormente, o monstro é derrotado por um humano normal com um plano engenhoso. Por fim, o processo era repetido à exaustão. As melhores histórias eram desenhadas por Jacob Kutzberg, mas que você provavelmente conhece ele apenas por Jack Kirby. Hábil e prolífico artista com talento para cenas de ação. Ele era o artista ideal para desenhar uma nova HQ de super-heróis. O caminho óbvio seria juntar os velhos super-heróis da Timely, como o Capitão América, Namor e o Tocha Humana original, em um mesmo título, mas Stan Lee queria mudanças. Ele que já era um homem de meia idade e escrevera quadrinhos toda a sua vida adulta sem nenhum resultado palpável, certa vez Stan Lee declarou que um dia foi para casa decidido a largar tudo, mas sua esposa o convenceu a tentar escrever uma HQ sem a mesmice de sempre. Stan Lee topou e escreveu o roteiro de uma série com 4 personagens diferentes dos tradicionais super-heróis perfeitos dos quadrinhos. Jack Kirby, porém, discordaria dessa versão em declarações posteriores, alegando que foi ele quem criou os personagens para Stan Lee. A argumentação de Jack Kirby faz sentido, já que o grupo é bem parecido com uma de suas antigas criações para a DC, os Desafiadores do Desconhecido. Nesse caso, porém, um documento de peso
veio a público quando o escritor e ex-editor da Marvel, Roger Stern, encontrou uma preciosidade ao vasculhar o arquivo morto da editora, o primeiro roteiro da origem do Quarteto Fantástico. Em suas 2 envelhecidas páginas datilografadas, o roteiro revela a extensão da contribuição de cada criador. A história é praticamente igual à da edição publicada. Um grupo parte no foguete para as estrelas. Stan Lee menciona a Lua no roteiro, mas muda de ideia uma linha depois e sugere as estrelas, já que nessa época a conquista da Lua estava muito próxima. Ainda assim, histórias posteriores, algumas do próprio Stan Lee, mencionavam a viagem como sendo para a Lua ou também para Marte. Então a nave é bombardeada por raios cósmicos. A nave cai e o grupo emerge dos destroços com estranhos poderes. A diferença está nos personagens. Na versão de Stan Lee, Ben Grimm se transformaria em um monstro como aqueles genéricos que invadiam a Terra nas histórias anteriores da Marvel. E a Mulher Invisível e o Tocha Humana não podiam desligar seus poderes. Jack Kirby alterou isso, fazendo do temperamental Coisa o único prejudicado do acidente, e definiu também muito de sua personalidade nas suas explosões de raiva durante a origem do quarteto. As contribuições do desenhista para o roteiro aumentariam ainda mais nos anos seguintes, conforme a série ganhava fama, estabelecendo a natureza aventureira do grupo, certamente inspirada nos desafiadores do desconhecido da DC. Assim é possível dizer com certa precisão como foi a criação do Quarteto Fantástico. Stan Lee teve a ideia inicial e Jack Kirby a refinou progressivamente, e foi com sua imaginação fértil e sua arte expressiva, talvez o grande responsável pelo sucesso da série, que seria a HQ mais vendida da Marvel por anos, até ser superada pelo Homem-Aranha. Com o tempo, o Homem-Aranha, líder de vendas da Marvel por décadas, tomou para si a fama de ter sido o primeiro dos heróis humanizados da Marvel. Mas isso era, na verdade, um conceito que já tinha sido muito bem estabelecido nas páginas do Quarteto Fantástico, a genial criação de Stan Lee e Jack Kirby. Assim sendo, o Quarteto Fantástico foi apresentado pela primeira vez na revista Quarteto Fantástico número 1, publicada em 1961 pela Marvel Comics. A origem do grupo está relacionada a um tema recorrente nos personagens criados pela Marvel na década de 60, a exposição à radiação. No caso do quarteto, a radiação veio de raios cósmicos, partículas altamente energéticas, como prótons e núcleos atômicos provenientes do espaço. Durante uma viagem espacial, o grupo foi exposto a esses raios, o que causou alterações em suas fisiologias e concedeu-lhes superpoderes. Cada membro, assim, desenvolveu habilidades distintas e juntos decidiram usar seus poderes para ajudar as pessoas. Uma característica marcante do Quarteto Fantástico é a forma como são retratados uma grande família disfuncional. Assim, suas histórias não se limitam às aventuras e batalhas heróicas, mas também exploram os conflitos familiares entre os personagens. Diferente de outros heróis, o grupo não usa disfarces nem mantém identidades secretas. Pelo contrário, eles têm um perfil público e são celebridades, reconhecidos tanto por suas contribuições científicas quanto por seus atos heróicos. O Senhor Fantástico é o líder do grupo. Seu nome é Reed Richards, um cientista brilhante, reconhecido como o homem mais inteligente do universo Marvel. Seu poder é a habilidade de esticar e moldar seu corpo em formas e proporções sobre-humanas de qualquer maneira que desejar. Além disso, Reed atua como a figura paterna do grupo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu conto com a sua colaboração, com o seu incentivo, para que eu possa retornar aqui com um novo vídeo para você. Então, cara, a você que consegue retribuir dessa forma, deixando a inscrição e o like, desde já o meu muito obrigado. A Mulher Invisível, nome verdadeiro Susan Storm, ou apenas Sue Storm, é uma das heroínas mais icônicas do universo Marvel. A Mulher Invisível possui 2 superpoderes principais. O primeiro, é claro e óbvio, é a capacidade de se tornar invisível. Ela também pode tornar outras pessoas e objetos invisíveis. Já o segundo é a habilidade de projetar campos de energia invisível, que ela usa para uma variedade de efeitos.
tanto ofensivos quanto defensivos, como escudos, rajadas, explosões e até mesmo levitação. Sue Storm é a irmã mais velha do impossível Johnny Storm e namorada de Reed Richards, que posteriormente torna-se sua esposa. O Tocha Humana, verdadeiro nome Johnny Storm, é geralmente retratado como impulsivo, rebelde e irritante. Johnny Storm é o irmão mais novo de Sue e o membro mais jovem do Quarteto Fantástico. E o nome Tocha Humana vem de seu superpoder, que lhe permite envolver seu corpo em chamas. Johnny pode controlar e projetar fogo a partir de seu corpo, além de poder voar. O Coisa, nome verdadeiro Ben Grimm, após a exposição aos raios cósmicos. Ben Grimm ganhou uma aparência monstruosa, rochosa e laranja. No entanto, junto com isso, o Coisa desenvolveu força sobre-humana e uma durabilidade impressionante. Melhor amigo de Reed Richards, o Coisa é conhecido por seu humor cáustico, jeito rude e temperamento explosivo. Ele também é frequentemente retratado lidando com raiva e frustração por não aceitar sua nova condição. Outros personagens importantes do universo do Quarteto Fantástico são o Doutor Destino, verdadeiro nome Dr. Victor Von Doom. O super vilão mais famoso do Quarteto Fantástico é o Doutor Destino, inventor com um intelecto genial. Ele cria máquinas e robôs com seus ajudantes e os controla por meio da tecnopatia, como os Doombots. O personagem apareceu pela primeira vez na revista Quarteto Fantástico número 5 e é um cientista assim como Reed. Além disso, ele é líder da Latveria. Ele também é um feiticeiro, possuindo habilidades como absorção de energia, manipulação de raios, viagem dimensional, cura e convocação de demônios. O vilão usa uma máscara de ferro e uma armadura, e é considerado uma das mentes e um dos cientistas mais brilhantes da Terra. Na faculdade ele conhece um aluno tão brilhante quanto ele, Reed Richards, que por uma ironia do destino no futuro acaba se tornando o seu maior adversário. Quando uma máquina criada por Victor Von Doom explode e deixa várias cicatrizes em seu rosto, ele acaba culpando Reed Richards pelo acidente. A partir desse sentimento de revolta, nasce o Doutor Destino. Então ele volta para sua terra natal, Latveria, um país fictício na Europa, derruba o líder daquele local e assume o poder, com o objetivo de dominar o mundo. E é então que ele acaba entrando em conflito com o Quarteto Fantástico. Os alienígenas das raças Kree e Skrull estão bem presentes nas histórias do Quarteto Fantástico. Outros personagens da Marvel também já apareceram como adversários do quarteto, como é o caso do Namor, que até mesmo já teve um relacionamento com a Sue Storm, furando o olho do Reed Richards. As aventuras do Quarteto Fantástico foram guiadas pela curiosidade científica do Senhor Fantástico. A equipe foi responsável por apresentar conceitos como a Zona Negativa, o Microverso e várias outras dimensões nas histórias da Marvel. Sendo assim, o Quarteto é um grupo que consegue participar tanto de aventuras mais terrenas como das cósmicas. Para organizar suas missões, o Quarteto costuma contar com ao menos um quartel-general. O mais importante e popular deles foi o edifício Baxter. No entanto, o prédio acabou destruído e foi substituído pelo Four Freedoms Plaza. Durante a construção do novo prédio, o quarteto acabou utilizando a Mansão dos Vingadores como base. O grupo também já atuou no Pier 4 e em uma base construída num satélite, na órbita da Terra. Em algumas das principais sagas do universo Marvel, como a Guerra Civil, o quarteto teve participações importantes. Neste confronto, Sue e Johnny se unem ao Capitão América, enquanto Coisa se muda para Paris. Por outro lado, o Senhor Fantástico apoia o Homem de Ferro e é um dos líderes de suas forças. Apesar das diferenças, após o conflito, Sue e Reed continuam juntos e tiram férias para recompor a relação. Tempestade dos X-Men e o Pantera Negra substituem o casal no Quarteto Fantástico. Em 1967, o Quarteto Fantástico aparece pela primeira vez na TV na série animada Os Quatro Fantásticos, produzida pela Hanna-Barbera. O nome dado no Brasil ao desenho deveu-se a um provável erro, pois na época o grupo já era conhecido pelo nome de Quarteto Fantástico, tendo estrelado inclusive uma revista própria da editora Brasil América Limitada, mais conhecida como Ebal. Aproveitando o lançamento tardio no Brasil do desenho, nos anos 70,
90, a RGE, que adquiriu os direitos do grupo, lançou uma revista com o nome de Os Quatro Fantásticos. Então, ao passarem os direitos para a editora Abril, esse nome foi abandonado e o grupo voltou a ser chamado nas revistas em quadrinhos de Quarteto Fantástico. Os Quatro Fantásticos. Com Reed Richards, Sue Richards, John Scott e Ben Quinn. Em 78, uma segunda série animada foi lançada. No Brasil, dessa vez foi chamada pelo nome correto, Quarteto Fantástico. Uma curiosidade que a série substituiu o personagem Tocha Humana por um robô chamado Herbie, o qual foi incorporado posteriormente aos quadrinhos. No ano seguinte, em 79, o Coisa foi mais uma produção da Hanna-Barbera. Porém, esta trata-se de um spin-off de outra animação com os personagens dos Flintstones. Fred e Barney encontram a Coisa. Por alguma razão desconhecida, a dublagem brasileira resolveu denominar o desenho de A Coisa ao invés de O Coisa. Entre 1992 e 96, foi exibida originalmente mais uma série animada da equipe com o mesmo título, desta vez produzida pela Marvel Productions. A série traz o aparecimento de muitos heróis do universo Marvel, como Demolidor, Motoqueiro Fantasma, Namor, Thor, Hulk e, evidentemente, o Surfista Prateado. Entre 2006 e 2007, foi exibida a série animada Quarteto Fantástico, Os Maiores Heróis da Terra, produzida pelo estúdio francês Moonscoop Group. A série apresenta histórias originais, embora elementos de várias histórias dos quadrinhos da equipe foram usados na série. Já em live action, o Quarteto Fantástico apareceu pela primeira vez em 1994, no filme de baixo orçamento produzido pela New Horizon Studios. O filme mostra a origem da equipe e a primeira batalha com o Doutor Destino. O longa foi feito sem nenhuma pretensão, apenas para permitir a manutenção dos direitos do filme do Quarteto Fantástico. Por esta razão não foi lançado oficialmente, embora cópias piratas tenham circulado desde 31 de maio de 94, além de vários clipes estarem disponíveis online. Certamente você já deve ter se deparado por aí pela internet com uma dessas imagens. Em 2005, o Quarteto Fantástico chegava pela primeira vez ao cinema, estrelando Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis e Julian McMahon. O filme foi lançado em 8 de julho de 2005. O filme fez sucesso suficiente para garantir uma sequência que chegaria em 2007. Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Apresenta o Surfista Prateado, cuja energia cósmica tem afetado o planeta Terra e deixando crateras ao redor de todo o mundo. Entre o iminente casamento de Reed Richards e Susan Storm, infelizmente diferente do primeiro filme, este foi um fracasso de bilheteria, assim sendo um possível terceiro filme do Quarteto Fantástico e um spin-off do Surfista Prateado foram cancelados. 10 anos após o primeiro filme nos cinemas, em 2015, o Quarteto Fantástico recebeu um reboot. A história do filme é baseada nas revistas em quadrinhos do Ultimate Quarteto Fantástico e apresenta 4 pessoas se teletransportando para um universo alternativo, que altera a forma física deles e concede a eles novas habilidades, e estrelando Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, Jamie Bell e Toby Kebbell. O filme foi uma verdadeira bomba nas bilheterias. Recebeu críticas esmagadoramente negativas e é frequentemente considerado um dos piores filmes já feitos. Uma sequência foi originalmente planejada para 2017, mas foi removida do cronograma do estúdio em novembro de 2015. Este também foi o último filme do Quarteto Fantástico produzido pela Fox, antes da empresa ser vendida para a Disney e os direitos dos personagens retornarem para a Marvel Studios. Uma variante de Reed Richards apareceu no filme do universo cinematográfico Marvel, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura de 2022. Interpretado pelo ator John Krasinski, esta versão do personagem originária da Terra 838 é um membro fundador da equipe do Quarteto Fantástico de sua realidade, bem como um membro do Conselho dos Illuminati, ao lado de outros indivíduos superpoderosos que observam e lidam com ameaças potenciais a todo o multiverso. No entanto, antes que Reed e os outros Illuminati pudessem decidir sobre as consequências de Strange, eles são confrontados pela corrompida Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. Apesar das tentativas de Reed Richards argumentar com Wanda sem recorrer
recorrer ao conflito físico, ele acaba morto por ela ao lado da maioria de seus associados. Em 2024, no filme Deadpool e Wolverine, Chris Evans reprisou seu papel de Tocha Humana nesse filme que é considerado o encerramento de todo o universo de super-heróis da Fox. Além disso, o fantástico carro aparece sendo pilotado por Groucho, mutante do filme dos X-Men dos anos 2000. Em 14 de dezembro de 2017, a Disney comprou a Fox em um acordo de 52,4 bilhões de dólares. Na ocasião, o CEO da Disney, Bob Iger, afirmou que o acordo integraria o Quarteto Fantástico no universo cinematográfico Marvel, junto com os X-Men e Deadpool. Assim sendo, o valor final do acordo foi fechado em 71,3 bilhões de dólares e foi oficialmente concluído em 20 de março de 2019. Na apresentação da Marvel Studios na San Diego Comic Con de 2019, Kevin Feige anunciou um filme do Quarteto Fantástico ambientado no MCU. Dessa forma, em 2025, chega aos cinemas Quarteto Fantástico Primeiros Passos, estrelando Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Abel Moss-Backrack. O Quarteto Fantástico é um dos grupos mais importantes da Marvel Comics, sendo pioneiro na criação do universo compartilhado da editora. O grupo trouxe uma nova abordagem aos super-heróis, com foco nas relações familiares, nos conflitos pessoais e na exploração científica. O quarteto conseguiu unir aventuras cósmicas com dramas humanos, servindo de base para muitos conceitos e personagens da Marvel. Sua importância está em ter aberto caminho para uma era de histórias mais complexas, emocionais e inovadoras nos quadrinhos. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu vou reforçar mais uma vez pra você. Não sai desse canal sem antes deixar o seu like, aquela curtida. E caso ainda não seja inscrito por aqui, cara, se inscreve agora. Quantos vídeos desse canal você já assistiu e ainda não é inscrito? É totalmente de graça, não te custa nada. Pode até mesmo parecer pouco pra você, mas você não tem ideia de quanto isso me ajuda. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que curtem o Quarteto Fantástico e curtem o universo cinematográfico da Marvel. E já vai deixando aí nos comentários também a sua opinião sobre o filme do Quarteto Fantástico. Ele atendeu às suas expectativas? Se você já assistiu, comenta aí o que achou do filme, que eu estou curioso demais para saber a sua opinião. E eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!